Mas gosta de brincar, né? Já está sem voz o pastor nesse final de semana. Mas glória a Deus, Deus nos capacita, né? Ficamos um pouquinho gripados, mas com a graça de Deus estamos nos recuperando, né? Entre esse calor e ar-condicionado, a saúde às vezes acaba sendo debilitada, mas graças a Deus, amados, estamos aqui, voltando de férias. Desde já nós agradecemos o carinho dos irmãos, né? Desde terça-feira já voltamos ao trabalho e estivemos milhares de quilômetros viajando em diversos lugares, alguns países, e com a graça de Deus, Deus nos guardou, nos preservou, esteve conosco, nos livrando até de atentado terrorista. Glória a Deus, né? Estava na Alemanha lá e nós íamos passar por Berlim e esse era o nosso trajeto, a nossa ideia inicial. Iríamos pegar um avião da Holanda, em Amsterdã, até Berlim. Mas aí algo no coração, a gente sentou junto, a equipe que estava ali junto, e decidimos mudar o roteiro, passar por Colônia, que é uma cidade mais próxima ali da França, e Frankfurt. Quando chegamos em Frankfurt, à noite no hotel, ficamos sabendo do atentado de Berlim, onde mais de 12 pessoas faleceram. E o interessante de tudo isso, queridos, é que em todas as cidades que nós fomos naquelas feirinhas de Natal, que é muito comum nessa época, né? E foi bem numa feira de Natal em Berlim, uma cidade que nós passaríamos, que houve aquele atentado. Também ficamos assustados, né, com aquilo tudo, mas com a confiança e a certeza que Deus é aquele que nos guarda e nos guia. Amém? Dia seguinte já saímos correndo da Alemanha. Vamos sair desse lugar, mas com a graça de Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, está conosco. Amém, queridos? Vamos lá então, Hebreus capítulo 12, abre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha uma semana muito abençoada, um 2017 próspero, cheio do Espírito Santo, da graça e da glória de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Vamos ler essa palavra bendita do Senhor. O tema da ministração hoje é olhando para Jesus. Você vai aprender, querido, que a vida cristã é uma carreira, é uma maratona. A vida terrena, a vida que nós vivemos, é um caminhar com Deus, é uma jornada por essa vida. E existirá muitos fatores, né? Muitos inimigos, muitas situações e circunstâncias que tentarão nos tirar da jornada com Deus, da vida cristã, da maratona com Jesus, da caminhada com o nosso Deus. Nós vivemos tempos difíceis, onde muitos, por motivos banais, por futilidades, por pequenas coisas, ou por detalhes relacionais, situações de eu não gostei disso, não gostei daquilo, eu acho que não tem nada a ver, o fulano disse algo que eu não gostei, por pequenas coisas, ou pequenas corrupções, seduções, ofertas do inimigo. Muita gente nos dias de hoje tem naufragado na fé, abandonado as igrejas, abandonado o povo de Deus, e se afastado do Senhor, querido. Olhe para mim, você tem que ser diferente no nome de Jesus. Amém? Deus quer levantar um povo fiel, um povo leal, um povo comprometido com Jesus de Nazaré. Um povo que não é comprometido com denominação ou religião, mas é comprometido com o coração de Deus. Um povo com intimidade com Jesus, um povo que conhece e ouve a voz do Espírito Santo. É esse povo que Deus quer levantar neste lugar, nesta cidade. E esse povo, esse tipo de gente deve ser você e eu, em nome de Jesus. Mas qual é o segredo da vida cristã? Como é que podemos triunfar sobre toda e qualquer dificuldade? Que tipo de coisa temos que eliminar na nossa vida para que possamos correr essa maratona com Jesus, essa carreira da fé? E é isso que nós aprendemos em Hebreus 12, juntamente com você e eu, todos nós e o Espírito Santo, vamos aprender à luz da palavra como vencer e triunfar sobre todas as dificuldades na jornada com Deus. Vamos lá então? Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço,
Fala comigo, embaraço. E o pecado. Isso, fala comigo, pecado. Que tão, aí pode parar. Que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Fala comigo, olhando para Jesus. Isso, até aí, pode parar. O autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava, ou pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Talvez na sua Bíblia diga ignomínia, ou em outras versões diz vergonha. Desprezando a vergonha, ignomínia, a afronta, dos homens que se levantaram contra ele, dos inimigos, espirituais, demônios, Satanás, tudo aquilo, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém? Quem é filho de Deus aí, levanta a mão. Fala glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra é para você, que é filho de Deus, que nasceu de novo, que fez uma aliança com o Senhor Jesus. O segredo da carreira, da fé, é olhar para Jesus. Esse é o nosso tema, olhando para Jesus. Quero que você imagine um corredor de uma maratona, ele correndo ali durante quilômetros, se preparando ao longo de anos, fazendo exercício todos os dias, correndo, ampliando a sua capacidade física, a sua capacidade de resistência, e aí chega às Olimpíadas, aquele grande evento mundial, corredores de toda parte do mundo ali, e aí depois ele passar quilômetros e quilômetros ali, deu o tiro de largada, ele sai correndo e vai, e corre 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 35, e ali, depois dos 20 quilômetros, e chegando aos 30, o seu organismo já clamando para parar, parece que está dando cãibra, e duas vozes surgem na sua mente. Um querendo desanimar, querendo parar, querendo desistir, querendo largar a toalha, chutar o balde, sair fora dessa corrida. E outra voz dentro dele dizendo, continue, prossiga, vá até o fim, chegue à linha de chegada. E ali ele entrando pelo estádio olímpico, uma grande torcida ali, todo mundo comemorando, aquela festa toda. Eu costumo pensar que o corredor de maratona, só o fato dele chegar na linha de chegada já faz dele um vencedor. Sim ou não? Mas que às vezes ele não ganha o prêmio, a medalha. Irmão, só de chegar numa linha de chegada de 42 quilômetros de corrida, isso já faz dele um vencedor. A Bíblia está falando aqui de uma nuvem grande de testemunhas. O que são essa grande nuvem de testemunhas, amados? Eu creio firmemente no meu coração que são aqueles que já morreram. São os heróis da fé, os heróis do Antigo Testamento, como Moisés, como Josué, como Caleb, como Davi, como Elias, Eliseu, mulheres de Deus como Esther, como todas essas grandes mulheres do Senhor, Ana, preciosas pessoas do Novo Testamento também, o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os mártires da igreja, Estevão, que foi o primeiro mártir, Timóteo, Tito, Filemão, todos esses, João, o apóstolo do amor, e também os grandes personagens da história da igreja, Agostinho, Justino Mártir, todos esses, Tomás de Aquino, todos esses grandes homens que fizeram parte da história da igreja, estão na arquibancada torcendo por mim e por você, para que nós não apenas iniciemos a vida cristã, a carreira da fé, a maratona com Jesus, mas que nós cheguemos na linha final, onde Jesus de braços abertos está esperando eu e você,
para nos receber no seu lar celestial. Amém? E é assim que a Bíblia revela: a carreira da fé é uma corrida que, mais importante do que o tiro de largada, é a hora da chegada, é a linha final. E o que é essa linha final? É o fim da nossa vida, o momento onde a gente pode morrer fisicamente, ou então o arrebatamento da igreja, onde nós vivos seremos transformados, transladados, arrebatados, e nos encontraremos com Jesus nos ares. Querido, como é que está a tua jornada com Deus? Como é que está a tua vida de fé? Será que você tem resistido? Será que você tem persistido? Será que talvez você não esteja desanimado? Será que você não, às vezes, está entristecido, deixando que coisas desse mundo, coisas dessa vida, atrapalhem, ataviem, sabe, embarace o seu caminhar com Deus? Como é que está a tua fé? Resistente, perseverante, sólida, fundamentada na palavra de Deus? Ou apenas em experiências emocionais, sentimentais? Como é que está a tua fé com Deus? A tua fé está baseada aonde? Aonde está fundamentada a tua vida cristã? Numa denominação, numa placa de igreja, num momento social com os irmãos, cantando, cantarolando, orando no meio social? Será que você vem no culto realmente para buscar Deus? Será que você tem um culto para Deus lá onde você está, também no seu lar, na sua casa, na sua família? Você tira tempo com Deus, você lê a palavra, você ora, você jejua, mata a carne todos os dias, você diz não para o pecado. Como é que está a tua jornada com Jesus? Jesus está te esperando no final da linha, com os braços abertos, para dizer uma frase para mim e para você, ao nos receber no lar celestial: vinde benditos do meu Pai, ao lugar que vos tenho preparado. Amém? Seja fiel ao Senhor, não desanime, não, se caiu, levante, não fique prostrado, não aceite a derrota como algo natural e normal na sua vida. Não faça isso, querido. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos continuar prosseguindo, olhando para Jesus. Uma alma resistente, um coração fervoroso, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Vamos orar diante da palavra de Deus e pedimos que Deus continue nos abençoando ao longo dessa meditação e sermão na palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra bendita, Pai. Ó Deus, e reconhecemos que esses heróis da fé estão torcendo por nós. Não apenas eles, mas os anjos também nos observam. Os demônios querem nos destruir, Satanás matar, roubar e destruir também a gente. Mas existe uma multidão, uma nuvem de testemunhas que estão torcendo por nós, nos esperando no lar celestial, no regaço eterno, no seio de Abraão, naquele lugar que o Senhor tem preparado para nós, chamado paraíso, céu, lar celestial. Pai, nós cremos nisso. Nós vivemos para esse momento glorioso, onde nos encontraremos contigo, ao findar dessa vida, ou no arrebatamento da igreja. Te abraçaremos e seremos recebidos no reino eterno de Deus. Senhor, dá-nos força, vigor espiritual, resistência, ó Deus, perseverança, uma fé inabalável. Nós te pedimos isso conforme Efésios 6, queremos estar sempre firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, porque sabemos que só em Ti podemos triunfar. Nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro princípio que nós aprendemos nesse trecho, querido, é que nós temos que, para corrermos essa maratona, essa carreira da fé, precisamos desembaraçar a nossa vida. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: desembaraça a sua vida. Desembaraça a sua vida, meu irmão. O que é desembaraçar a nossa vida? No original, essa palavra fala de uma espécie de peso, ou de carga, sobrecarga, que às vezes nós lançamos sobre nós. Tenta imaginar um corredor de maratona, com 2 sacos de cimento nas costas, carregando uma mochila daquelas de acampamento, de 80, 70 litros. Ele não vai conseguir chegar nem na metade dessa carreira, não é verdade? Vai escangalhar com
com toda a costa dele, sim ou não? Vai estragar com tudo. Vai destruir a sua caminhada, a sua maratona, a sua corrida. E infelizmente, na vida cristã isso também acontece. Muitas pessoas estão caminhando a vida da fé sobrecarregadas, carregando um peso excessivo, e precisam diante de Deus aliviar a sua bagagem. Amém? Tem até um livro do Max Lucado, eu gostaria de indicar para você, chamado Aliviando a Sua Bagagem, que fala só sobre esse tema. Quais são as coisas que às vezes nos sobrecarregam? Quais são as coisas que nós precisamos tirar da nossa vida para que possamos continuar essa carreira de Deus? Tire todo embaraço da sua vida. E o primeiro embaraço que a Bíblia menciona aqui é justamente no original esse contexto de peso, de sobrecarga, de algo que atrapalha eu e você na nossa caminhada com Deus. O que é que tem atrapalhado a tua caminhada com Deus? O que é que tem atrapalhado a tua vida de fé? O que é que tem estorvado o fluir de Deus na tua vida? O que é que tem atrapalhado os sonhos de Deus para você? Será que Deus tem conseguido estabelecer o projeto que Ele tem para a tua vida? Será que você tem realmente estabelecido o propósito eterno de Deus? Que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Que eu e você a cada dia possamos refletir Jesus de Nazaré, aonde quer que fomos, aonde quer que estejamos, Jesus esteja ali através de nós. Que ganhemos almas para Jesus, que toquemos em pessoas, que sejamos agentes de milagres, que sejamos abençoados e abençoadores, que tenhamos nele uma vida interior. Querido, o que é que tem sobrecarregado você? Existe uma palavra do Messias para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa de Jesus? Eu vos aliviarei. Olha que tremendo esse trecho. Primeiro, Jesus nos dá uma direção: vinde. Fala de uma atitude proativa, de uma atitude que eu e você precisamos ter na direção do Senhor Jesus. Depois Ele nos dá a direção a mim, a uma pessoa bendita, Jesus de Nazaré. Amém? Então, vinde a mim, quem? Vós que estáis cansados e sobrecarregados. E talvez é assim que você se sinta hoje. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, você vai sair daqui aliviado para a glória de Deus. Talvez você chegou assim, cansado. Talvez você tenha colocado responsabilidades erradas sobre você. Talvez você esteja carregando a responsabilidade de outros. Por exemplo, sempre tem aquela pessoa na família que é tão boazinha, tão querida, tão maravilhosa, que ela acaba se sobrecarregando. Por quê? Porque ela não sabe separar as responsabilidades. Ela quer fazer tudo e quer ser, vamos dizer assim, a salvadora da família, ou salvador. E acaba pegando a responsabilidade, o peso dos outros sobre si mesmos. E acaba perdendo saúde, acaba se enfermando, acaba afetando a sua vida espiritual, acaba afetando todo o seu ser, porque ela está carregando um peso excessivo que não era para carregar. A carga que eu e você temos que carregar são as nossas responsabilidades pessoais. E claro, coletivas como igreja. Mas querido, cada um tem responsabilidades específicas diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. Saiba discernir até onde você pode ir, até onde cabe a você fazer ou não, para que não haja sobrecarga sobre a tua vida, querido. Desembarace a tua vida. Outra coisa que a Bíblia diz é desembarace de todo tipo de pecado. Que tipo de pecado aqui o autor de Hebreus está falando? São aqueles pecadinhos, né, aqueles, não que haja pecadinhos, mas aqueles pecados que nos cercam, que nos incomodam continuamente, constantemente, talvez diariamente, irmãos. Isso tem que ser vigiado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser mudado na nossa vida. Por exemplo, alguns tipos de embaraço, né? Amizades que te contaminam e que afetam a sua vida espiritual. Relacionamentos afetivos errados, que estão fora do propósito e do projeto de Deus para a tua vida. Vícios e compulsões que às vezes você
luta e parece que não está dando conta e não busca ajuda. Busque ajuda, irmão, se você não está dando conta. Busque ajuda, oração, confessa, deixe o seu pecado, desonestidades talvez na sua vida, situações ilegais, motivações erradas ao aproximar de pessoas, situações diversas que acabam embaraçando, atrapalhando o fluir de Deus, o propósito de Deus na tua vida e o desenvolver de uma vida interior saudável. Embaraço é isso no original, é um estorvo, é uma carga, é um peso, é tudo aquilo que te atrapalha de caminhar com Deus. É igual botar uma sandália e dentro, entre o teu pé e a sandália tem uma pedra bem afiada. Né? Quando a gente caminha, por exemplo, numa estrada de barro, pode acontecer isso. Você está caminhando, de repente entra uma pedra entre a sandália e o teu pé. O que vai acontecer? O teu pé vai se ferir, vai se machucar, vai começar a sangrar, vai afetar o teu caminhar naquela estrada. Assim é muita gente que está com uma pedra ali, um pecado, um embaraço, uma situação mal resolvida, algo que precisa ser esclarecido, algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser banido da sua vida, e que infelizmente ele vai caminhando, se machucando, sangrando, se afetando, e acaba não concluindo o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido, elimine tudo aquilo que atrapalhe a tua vida com Deus. A coisa mais importante que nós temos é a nossa vida espiritual. Amém? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Com quem eu vou casar, pastor? Calma, irmão. Busca Deus, que Deus vai providenciar. Pastor, mas eu não consigo resolver aquela situação assim, assado, cozido. Irmão, busca Deus, que Deus vai dar direção. Pastor, eu não sei se eu tomo essa ou aquela decisão. Busca Deus e busca conselhos de pessoas, às vezes, experientes naquela área, para que você não entre num embaraço na tua vida, numa confusão. Quantas vezes já nos metemos em situações de dor e sofrimento, porque não buscamos orientação de Deus, orientação de pessoas de Deus, ou então orientações de pessoas que entendem daquela área. Por exemplo, às vezes você vai comprar uma casa, um terreno, e aí aparece o primeiro negócio, você já vai igual um afoito louco, se deixando levar, pelo momento acaba entrando numa barca furada. Às vezes aquele terreno está com documentação tudo errado e você não buscou ajuda de um cartorário, de um especialista, de um corretor, e aquilo vai gerar uma confusão na tua vida. O que era para ser uma bênção se torna um embaraço. Porque você não procurou especialistas na área, não procurou orientação, conselho, não orou sobre aquilo. Aquilo que parecia ser uma bênção, acaba virando um embaraço. Um carro que você vai comprar, uma situação que você tem que decidir a nível de trabalho, ou de estudo. Querido, busque orientação, busque a luz de Deus, busque a luz através de pessoas que Deus vai colocar na tua vida para te ajudar, mas não entre em embaraço, desembarace a sua vida, de todo o peso, de toda a sobrecarga, de todo o pecado que te cerca e incomoda continuamente, tudo aquilo que é trevoso, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que estraga e afeta a tua vida, que mexe com a tua consciência, querido, tudo aquilo que tira a tua paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo, árbitro nos vossos corações. Se você não tem paz com alguma coisa, é porque alguma coisa está errado. Preste atenção, se você não tem paz com alguma coisa, é porque alguma coisa está errada naquela situação. Porque a paz de Cristo é como se fosse um juiz de futebol. Ele dá o cartão vermelho, amarelo, ele diz sim ou não, avance, não avance, está certo, está errado. Ele te dá uma orientação, ele trata com você, ele te orienta, ele diz quais são as regras. E lembre-se, querido, a palavra de Deus
é o lugar mais seguro para nós buscarmos a orientação de Deus. Amém? Busque a orientação de Deus na palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio mais seguro, mais do que pessoas, é a palavra de Deus. Claro que se as pessoas que Deus enviar falarem a palavra de Deus, e Deus confirmar isso no teu coração, com paz, com confirmação no espírito, no nosso homem interior, é porque o negócio é de Deus, é porque aquela situação é de Deus. Não siga os seus sentimentos, não siga as tuas emoções, siga a direção do Espírito Santo de Deus. Então, embaraço é isso, são pecados que estamos mais propensos, que temos maior fragilidade, que estamos mais expostos, por hábito, por idade ou por circunstância. Tome cuidado. Às vezes não é nem pecado, mas é um embaraço. Não é à toa que Paulo fala a Timóteo, fugir da impureza, fugir da imoralidade, fugir da prostituição, porque ele sabia, fugir, olha o que Paulo fala, fugir da aparência do mal. Paulo não fala do mal, ele fala da aparência do mal. Se algo parece ser mal, por mais que não seja mal, mas tem a aparência de mal, meu irmão, caia fora. Amém? Caia fora. Saia agora. E preserve a tua vida com Deus. Resista, seja fiel até a morte, como foi Jesus. Olha para Jesus. É o que diz esse texto lindo de Hebreus. Olha para Jesus. Quando você estiver passando por luta, por tribulação, por dificuldade, olha para Jesus. É o segundo princípio que nós aprendemos aqui. Olhe firmemente para Jesus. Matthew Henry, um dos grandes comentadores da Bíblia, ele diz que esse texto é uma exortação para sermos constantes e perseverantes no Senhor, olhando sempre para o exemplo de Jesus, que suportou todas as coisas, dores, sofrimentos, calúnias, vergonhas, ofensas, para que o propósito do Pai fosse estabelecido através da sua vida. Então, irmãos, muitas vezes quando você se posicionar do lado de Deus, você vai desagradar pessoas. Mas a Bíblia diz, mais importa agradar a Deus do que os homens. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Será que você tem agradado a Deus? Ou será que você tem agradado as pessoas? Será que quem é mais importante para o teu coração? Deus ou as pessoas? Quem é que está em primeiro lugar no teu coração, irmão? Qualquer coisa que tira o primeiro lugar de Deus, pode se tornar um embaraço na tua vida. Vai se torna um ídolo. Então, tome cuidado com tudo isso. Esse trecho nos ensina que quando estamos cansados e desanimados, precisamos nos lembrar que Jesus sofreu o que sofreu para nos salvar. Amém? Jesus sofreu o que sofreu para nos salvar. Toda hora que vier aquele sentimento de incredulidade, aquele desejo de chutar o balde, de largar a toalha, de desistir da fé, de naufragar, de voltar para o mundão, como eu falo para os jovens, na linguagem dos jovens, de pirar o cabeção, como jovens, muitos jovens e adolescentes às vezes fazem, principalmente quando entram na época da faculdade, parece que endoidam. É uma coisa impressionante. Faculdade que era para ser uma bênção na vida deles, e é para ser. Nós somos a favor, incentivamos. Parece que é um embaraço na vida deles. Endoidam. Como a gente fala no linguajar deles, pira o cabeção. E em vez de ser bênção, de ser luz, de ser sal da terra e luz do mundo naquele lugar, se deixam influenciar. E parece que nunca foram crentes.
parece que nunca ouviram a palavra, parece que tudo aquilo que seus pais ensinaram, oraram, né, passaram ao longo de todos esses anos, não serviu de nada. E infelizmente, muitos deles abandonam a Jesus. Mas com você vai ser diferente, amém? Porque você vai pensar no final da linha, na linha de chegada, nos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja, torcendo por você, nos mártires que morreram e deram seu sangue, por causa do Evangelho de Jesus. Como Paulo fala em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus, primeiramente para os judeus e depois para os gentios. O Evangelho é poder de Deus, e nesse poder nós podemos viver e triunfar sobre toda dificuldade. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Não podemos ter vergonha de dizermos que somos crentes. Precisamos ter a nossa fé sólida e triunfar sobre todas as dificuldades que se impõem em meio ao caminho. Tira aquela pedra que está no meio da tua sandália, te ferindo, te machucando, te arrebentando, querido, impedindo você de caminhar com Deus. Olhe firmemente para Jesus. A nossa fé não pode estar baseada em pessoas. Eu fui lá procurar o pastor, aí ele falou um negócio que eu não gostei. Não quero mais saber desse negócio de ser crente. Querido, e a maioria das vezes você vai ouvir num gabinete pastoral coisas que você não gostaria de ouvir, mas que são necessários para a sua sobrevivência espiritual. Às vezes você já vem dentro do gabinete achando que já com a resposta no coração, e às vezes aquela resposta que você tem no teu coração não é a palavra que Deus tem para a tua vida, não é a direção necessária para que você passe e vença aquele problema, aquela dificuldade, aquilo que está afetando a sua vida espiritual. Sua fé não pode estar baseada num pastor, numa placa de igreja, numa denominação, numa religião. A sua fé precisa estar numa pessoa, Jesus de Nazaré. Amém? Não em pessoas, mas numa pessoa. O Filho de Deus, o Deus homem, que morreu na cruz no seu lugar. Jesus de Nazaré. Não pode estar baseado em amigos. Eu vou lá na Betel porque eu tenho amiguinhos. Eu vou sair da igreja porque eu não fiz amizade com ninguém lá na Betel. Ninguém falou comigo. Onde é que está baseada a tua fé, irmão? Eu não vou mais ser crente porque acabou os eventos na igreja, os congressos. A tua fé não pode estar baseada em evento, em congresso, em retiro. A tua fé tem que estar baseada no autor e consumador da tua fé, que é Jesus de Nazaré. A tua fé não pode estar baseada apenas num culto de domingo. A tua fé tem que ser vivenciada, tem que ser encarnada todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é porque você saiu de férias que você vai dar férias para Jesus. Tem muita gente que faz isso nas férias, né? É crente até chegar às férias. Aí chegou as férias, Jesus, peraí, fica lá em Umuarama, agora eu estou indo para a praia, Réveillon, formaturas, bailões para tudo quanto é lado, lá dos meus parentes, longe da igreja, longe de todo mundo. E agora, irmão, que isso? Você está dando férias para Jesus? Você quer dar férias para o Espírito Santo? Nas suas férias, não tire férias de Jesus. Amém? Você tem que ser autêntico, o mesmo, não importa com quem você está e em que lugar você esteja. Seja crente, seja cristão, não crente, porque crente hoje já está uma palavra banal. Seja cristão de verdade, não importa o lugar. Seja verdadeiro, seja autêntico, seja íntegro, de coração, de vida, honesto, sincero diante de Deus. Jesus Cristo é isso, o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz. Meu irmão, vida cristã é cruz. Fala comigo, vida
cristã é cruz. Do mesmo jeito que Jesus foi para a cruz, cada cristão precisa ir para a cruz todos os dias. Você sabe o que significa cruz, irmãos? Cruz significa morte. Você precisa morrer todos os dias, para o eu, para o ego, para a tua carnalidade, para os teus desejos. É renúncia todos os dias. É aprender a dizer não. Ah, pastor, mas eu não aguento ter que dizer tanto não. Irmão, então você não entendeu o que é ser crente. Porque ser cristão é renunciar coisas todos os dias. É morte todos os dias, para que a vida de Jesus flua e brote através de nós. Amém? Como a semente que cai na terra, ela precisa morrer para depois germinar. Assim o crente precisa morrer todos os dias para que a vida de Cristo venha a brotar através das nossas vidas. Cruz que Jesus carregou e todos os cristãos têm que carregar é sacrifício, irmão. Que é uma palavra que os cristãos dos dias de hoje não querem ouvir. Eles querem aquilo que eles veem na televisão. Não, venha para cá que você vai ser abençoado. Venha para cá que você vai prosperar, vai enricar. Vida cristã é sacrifício. É morte, é sacrifício, é renúncia, é sofrimento. Tem uma igreja falsa por aí que diz: entre aqui e pare de sofrer. Irmão, isso é uma grande mentira, porque o sofrimento faz parte da vida. A diferença é que o cristão aprende a lidar com o sofrimento e a superá-lo em Deus de maneira muito mais eficaz. Amém? Um exemplo disso é o luto, né, de alguém que morreu em Cristo, né, por exemplo, um funeral de alguém que morreu em Cristo e um funeral de alguém que morreu sem Cristo, pintando e bordando, fazendo tudo errado. Olha a diferença dos dois funerais. Um tem a esperança da glória eterna, do lar celestial, do lugar que Deus tem preparado para nós. Amém? A morte não é uma tragédia, não é uma coisa ruim, a morte é uma passagem para um lugar muito melhor. Estar com Cristo. Agora, aquele que morreu sem Jesus, é uma tristeza, é um pranto, é um desespero, aquela loucura, geralmente coisas trágicas acontecem. Irmãos, olhe firmemente para Jesus. Amém? Sofrimento faz parte da vida. As dores e aflições e sofrimento faz parte da vida. Ele não se importou com a desonra, ele não se importou com a vergonha sofrida. Ele foi até o final no propósito de Deus da sua vida. Mas agora ele triunfou. Ele triunfou na cruz do Calvário sobre os seus inimigos. E nós com ele também vamos triunfar. Amém? Cristianismo é identificação com Jesus. Se ele venceu, também vencerei. Se ele morreu, também tem que morrer. Se ele triunfou, também triunfarei. Se ele sofreu, também sofrerei. Se ele foi desonrado, eu também serei desonrado. Se ele passou por momentos difíceis, também passarei por momentos difíceis. É claro que sempre as nossas aflições, sofrimentos e momentos difíceis não podem se comparar com aquilo que Jesus padeceu. São muito menores. Amém? Então, quando você estiver passando por aquele momento de dor, sofrimento, de luta, de tribulação, olhe para Jesus, lembre-se do que Jesus sofreu por amor a você. E aí você vai ver que o teu sofrimento, a tua dor, a tua dificuldade, o teu problema, são incomparáveis com aquilo que Jesus sofreu. Mas agora triunfou, está sentado à direita do trono de Deus. Não existe trono sem cruz. Não existe glória sem dificuldade, sem sofrimento. Romanos 8, 17, a Bíblia diz: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Quem quer ser glorificado aqui, levanta a mão e diz: eu quero.
É uma promessa para os filhos de Deus. Ou através da ressurreição, se você já morreu com Jesus, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos santos, ou então através do arrebatamento da igreja, esse dia glorioso que nós ansiamos, porque Maranata vem, Senhor Jesus. Amém? Só que tem crente que parece não vive nessa perspectiva eterna. Parece que quer empurrar a volta de Cristo lá para frente. Porque tem seus projetos aqui, que muitas vezes estão desalinhados com o céu, querido. Quer empurrar a volta de Cristo lá para 2000 e... Ainda bem que Jesus não está nem aí para os seus projetos desalinhados com o céu. Não é verdade? Quando chegar o momento exato, o número exato, o momento definido pelo Pai, Jesus voltará para nos buscar. E estará nos aguardando no final da linha, de braços abertos, para nos receber nessa carreira da fé. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Considere isso na aflição. Pense em Cristo. E no que Ele passou, não se fadigue, não se desanime, continue fazendo o bem. Sabe, às vezes a pessoa entra em conflito. Pastor, mas por que eu estou fazendo tudo certinho, estou servindo a Jesus, e as coisas parecem não... Irmão, não desanime, continue fazendo o bem. Amém? Às vezes eu olho para o lado, né, para aquele mundano, parece que está dando tudo certo para ele, para mim está dando tudo errado. O salmista Davi também passou por essa crise. Mas no final do salmo ele diz, mas os ímpios perecerão no final. E você será glorificado com Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Seja fiel até o fim. Triunfe sobre seus inimigos. Quais são os 3 inimigos que nós temos? A carne, que é a nossa natureza pecaminosa, o mundo corrompido sem Deus, e o diabo e os seus demônios que querem nos tragar e nos destruir, roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz em João 10,10, que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quem quer a vida de qualidade de Jesus? Irmão, Jesus tem uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida triunfante, uma vida vencedora. Eu sempre me lembro daquela frase que a irmã Elizabeth, pelo Espírito Santo, soltou aqui. Numa quinta-feira de uma noite da fé, eu nunca mais esqueci essa frase, são frases que marcaram o meu coração. Ela disse bem assim, o Espírito Santo pegou a boca dela na hora, a irmã Elizabeth, e ela disse assim, olha, o mundo tem crise, nós temos Cristo. Aleluia. Ele fica arrepiado só de falar. O mundo tem crise, nós temos Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Você quer ter a glória de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Cristo no seu coração, querido. Triunfe